Os chimpanzés guerreiros seriam indivíduos um tanto diferentes do que a gente já estava pensando. Por exemplo, uma pessoa que viu as sessões testes afirmam que teria uns primatas diferentes que seriam aliados de Scar King e o nomeado como chimpanzés guerreiros. Apesar disso, muitos ficaram acreditando por bastante tempo que poderia ser de fato chimpanzés guerreiros. Mas quando chegou o trailer, nos mostrou que tinha muito mais parecidos com gorilas do que os próprios chimpanzés. Mas nos recentes TV spots isso acabou ficando um pouquinho mais complicado do que se parecia. Claro, alguns inscritos afirmam que são simplesmente Kongs com suas variações, mas devo te dizer que são muito mais diferentes do que você possa pensar. Não é porque é a Kong que tem que ter uma diferença tão grotesca assim. O comportamento também aparenta ser bem mais agressivo do que a gente tá vendo nos outros ali, junto com o Scar King. Vemos que Scar King é um orangotangue vermelho e que tem 2 ou 3 capangas que seguem ele, e mostra claramente que eles são um tanto diferentes dele. Claro, eles também possuem braços extremamente longos, mas não tão longos como Scar King, uma pelagem um pouco mais escura, mais amarronzada, e são magros, mas não tão magros como Scar King. Apesar disso, vale dizer que a sua aparência em si lembra bem muito mais um chimpanzé do que um gorila, coisa que, apesar de Kong não ser exatamente um gorila, ele tem como sim sua base inspirada em um gorila. Vale dizer isso assim que todos os monstros não são exatamente o que são na vida real. Mas enfim, levando como base esses aliados de Scar King, alguns realmente se parecem gorilas, inclusive até mesmo os gorilas clássicos de Kong e de outros filmes. Mas o que eu quero dizer é, porque eles são diferentes. Claro que pode ser até apenas uma variação de design, mas eu não acredito muito nisso. Analisando o corpo e incluindo essa aparência, dá pra perceber que são sim de espécimes diferentes. Eu acredito que Scar King não só aliou ou escravizou os titanos Kong, acredito que também teria uma outra variedade que acabou seguindo Scar King por ele ser mais forte e mais temido dos outros. Os chimpanzés guerreiros aparentemente seriam como os caçadores que seriam servidos para bater os seus oponentes, mandados por Scar King, enquanto alguns Kong seriam aqueles que estariam sendo obrigados a trabalhar para Scar King contra sua vontade, e caso não faça o que ele pede, iria ser morto. Acontece que vai ter uma cena que eu não sei se vai estar no final, tipo na versão final do filme, mas afirma que no roteiro teria cenas de crânios de primatas, ou melhor, cabeças de primatas ficar em estacas para mostrar o que vai acontecer com aqueles que desobedecem. Então os chimpanzés guerreiros, aparentemente aqueles que estão ao lado de Scar King, é bem curioso, pois eles não aparentam não concordar com ele, eles aparentam concordar com Scar, enquanto alguns temem Scar, outros se sentem até à vontade ao seu lado, coisa que é bem curiosa. Com a chegada de Kong, eu acredito que alguns vão ficar contra Kong, e mesmo que Kong vença, Scar King não é necessariamente obrigatório que todos aqueles sigam Kong. Provavelmente vai ter alguns chimpanzés guerreiros que vão ficar contra ele, pois inclusive tentam matar Kong algumas vezes. Quando eles estão atrás de Kong, dá pra ver que eles até mesmo arrumam uma armadilha para capturá-lo. Mas é algo bastante curioso de se pensar, que a aparência e fisionomia e até mesmo o comportamento é um tanto diferente sim. Eu acredito bastante que sejam chimpanzés guerreiros, pois seu comportamento de caçar e capturar e servir Scar King com tanta bravura realmente faz jus a esse título, fora que sua aparência não se lembra nada a um Titanos Kong, e é bem mais diferente do que isso. Outra coisa que a gente deve pensar é que não é obrigatório necessariamente ter somente Titanos Kongs, afinal temos variantes do Godzilla como Dog, então o que impede de ter outras variedades de titanos? Por exemplo, outros tipos de primatas, não necessariamente poderiam ser os últimos, mas dá pra ver que em sua maioria tem mais Titanos Kong sim, mas há uma grande variedade sim de chimpanzés guerreiros que vão servir Scar King para capturar Kong.